Boa noite, meus irmãos, amigos da nossa amada Escola Jesus Cristo. Que mais uma noite de estudos na nossa escola, das sextas-feiras, 20 horas. Então, para começarmos a nos harmonizar em sentimentos e em pensamentos para a nossa prece, vamos ler um poema de Alta de Souza, recebida por Chico Xavier, que está no livro Alta de Souza. Se intitula Alma Querida. Alma da caridade, viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, divino amigo de todas as horas, aqui estamos com os corações agradecidos, Senhor, por mais uma noite de estudos do Teu Evangelho, da doutrina espírita, na nossa amada escola que leva o Teu nome, Escola Jesus Cristo, nossa casa de bênçãos, casa de lições, onde aprendemos o amor, desenvolver a fé dentro de nós, a esperança, que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações e as nossas mentes para entender o Evangelho desta noite. Por tudo te louvamos, agradecemos todas as bênçãos que recebemos e te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, como toda sexta-feira, o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. E voltamos ao capítulo 1, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz as lições de Jesus, os comentários de Kardec, a parte moral do Espiritismo, com mensagens dos Espíritos também sobre os vários assuntos que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse primeiro capítulo é o capítulo que Kardec intitula Não vim destruir a lei. E ele coloca aqui neste capítulo, começando com as 3 revelações. O que é uma revelação? Revelação é tirar o véu, fazer conhecer, mostrar, divulgar uma coisa ignorada. Então, nós temos aí já o conceito de revelação. E, para o nosso conhecimento, são os 3 as revelações, a de Moisés, a de Jesus e do Espiritismo. Isso porque em fases diferentes, de acordo com o nosso entendimento, os véus do nosso entendimento foram sendo tirados. Essas revelações foram nos fazendo conhecer a verdade, o bem, o amor. Então, Jesus diz aqui, que é o que nos compete estudar hoje, em Mateus 5, 17 e 18, Jesus diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los.
Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então aqui nós já vamos ter a segunda revelação, que é Jesus nos abrindo mais véus, tirando de nós e nos fazendo conhecer mais verdades. Então aqui quando ele diz que eu não vim destruir a lei divina, a lei recebida na primeira revelação com Moisés, a lei indestrutível, a lei promulgada por Deus, ele veio cumprir, quer dizer, realizar, completar, porque a palavra cumprir também quer dizer completar, dar um novo sentido àquela lei que era feita. E aqui quando ele diz que ela vai ser cumprida, perfeitamente cumprida, enquanto reste um único iota. Iota é a menor letra do alfabeto grego e corresponde a Iud, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, essa letra no alfabeto é a menorzinha. Então, enquanto tiver a menor letra para ser cumprida na lei divina, as palavras divinas não passarão. E um único ponto. O ponto é o final de uma frase, é a extremidade da frase, é a parte diminuta de uma frase, é um ponto. Então, enquanto reste um único iota, a menor letrinha, e um único ponto, a lei tem que ser cumprida. Cumprida onde? Em nós. Nós temos que cumprir a lei divina. Por isso que Jesus veio ao mundo, o Filho unigênito, o Espírito mais puro que desceu a essa terra. Como nos ensina Emmanuel a caminho da luz, ele participou da formação do nosso planeta, nos acompanha e quer o nosso bem. E aí Kardec vai colocar as 3 revelações distintas. Moisés, e ele diz: há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, essa é indestrutível, e a lei civil disciplinar, estabelecida por Moisés. A primeira, a lei de Deus, é invariável. E onde está escrita essa lei? Como os espíritos responderam a Kardec na questão 621 do Livro dos Espíritos. Está escrita na consciência. Então, a nossa consciência, que é o nosso juiz, essa consciência vai nos dizer o que está certo fazermos e o que está errado, o que estiver contra essa lei, porque nós já sabemos. Nós não desconhecemos, ela está escrita na nossa consciência. Então, essa lei de Deus é invariável, indestrutível. E a outra, que é a lei civil, a lei que Moisés fez naquele tempo em que viveu na terra, essa vai ser apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Isso a gente vê ao longo da história. As leis vão se modificando, elas precisavam ser leis duras que Moisés fez, porque o povo precisava ser disciplinado. O povo precisava entender o não.
o não da lei, não podia isso, não podia aquilo, porque o povo não entendia outra linguagem. Mas ao longo desse tempo, olha quantos milênios já se passaram de Moisés até hoje, as leis vão sendo modificadas de acordo com a evolução do homem. Aí Kardec coloca aqui a segunda revelação, o Cristo. Jesus, isso aqui são comentários de Kardec. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus veio mostrar que aquele Deus que Moisés falou para o seu povo, aquele Deus vingativo, do olho por olho, dente por dente, é um Deus Pai amoroso, que abraça o seu filho, que espera o filho pródigo que volta, que somos todos nós, aquele Pai compassivo que nos espera na estrada da vida. E a terceira revelação, o Espiritismo, é a ciência nova. Então, no século XIX, olha quanto tempo se passou da primeira, depois a de Jesus, para chegarmos a um novo entendimento. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar, tirar novamente um novo véu da nossa cegueira espiritual por meio de provas irrecusáveis à existência e à natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Kardec veio com essa missão, que espírito abençoado, que recebeu a missão e cumpriu a missão de ver aqueles fenômenos e não ficar só na curiosidade, foi pesquisar, estudar e criteriosamente, dentro da lógica, do bom senso, com a experimentação generalizada, mensagem de todo mundo, porque foi uma época de profusão de fenômenos para alertar o povo, e Kardec, um trabalho gigantesco, nos trouxe essa maravilha que é a doutrina espírita. Então, dentro dessa evolução, dentro desse progresso, nós vamos ver agora, no século 20 para 21, outro espírito que veio com uma missão e que foi grandiosa essa missão e muito bem cumprida, o nosso querido Chico, que trouxe novas interpretações para o nosso entendimento. E o nosso grande Emmanuel, o nosso querido professor, mestre, que interpreta as lições do Evangelho no Espiritismo, nos traz, comentando este mesmo versículo do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem no livro da Esperança, que é um livro que comenta trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos coube hoje a mensagem de número 2, na presença do Cristo. Presença é o comparecimento de alguém a um determinado lugar ou diante de alguém. Então, ele coloca como título dessa mensagem, na presença do Cristo. Nós diante do Cristo, nosso comportamento, como nós vamos agir. Então, aqui ele coloca como epígrafe a passagem de Jesus narrada por Mateus, no capítulo 5, versículo 18.
Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprida, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso nós já vimos na introdução do nosso estudo. Então, a lei que está na nossa consciência, ela tem que estar perfeitamente cumprida por nós. Nós que temos que cumprir, as coisas estão aí, as leis estão aí. E o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo é do item 9, que é uma mensagem, um trecho de uma mensagem de um espírito israelita, que deu uma mensagem a Kardec para que nós possamos entender. E olha que é um espírito judeu, que veio nos mostrar o que Jesus veio trazer para nós. Então ele diz o seguinte, num trecho da mensagem: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo. Olha o novo véu se abrindo para nós, a renovação nossa individual e do mundo. Aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos a solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Olha um crescente de evolução espiritual. Se está ao nosso alcance, se nós quisermos, basta a nossa vontade para abraçar esses conceitos. Então aqui ele vai dizer que o Cristo, ele veio nessa sublime moral, a moral evangélico-cristã, para renovar o mundo. E nós estamos num período em que estamos entendendo que a Terra, o nosso planeta, que o Cristo é aquele espírito que, para a nossa linguagem, seria o governador, porque nós não temos linguagem suficiente para ainda entender essas maravilhas do mundo espiritual. Mas ele veio para brotar no nosso coração, colocar essa semente do amor, da solidariedade, da caridade ao próximo. Então, nós vemos que Emmanuel vai interpretar. Nós, como sempre falamos, nós estudamos, nós meditamos, mas quem interpreta o Evangelho não somos nós, é Emmanuel. E ele tem mensagens maravilhosas, o seu trabalho, ele recebeu a incumbência de dirigir a mediunidade de Chico Xavier, ele coordena toda, foi ele o responsável pela coordenação, e Chico assumiu esse papel e cumpriu religiosamente, santamente essa missão. E trouxe para nós essa lição maravilhosa que está no livro da esperança. O nome já diz esperança, que é o que nós temos que ter em dias melhores. Então ele começa dizendo: a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Então, a ciência nos ajuda a resolver os problemas, nos traz progresso material para que nós possamos evoluir
espiritualmente também, através dessa ajuda que a ciência dos homens vem resolver os problemas. Então ele vai colocar uma série de exemplos que a própria ciência humana ajuda a resolver as situações que se apresentam. Então, primeiro, ele coloca, então a ciência dos homens observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Então, a ciência viu com o progresso que não era possível mais, num determinado momento da história da humanidade, que o homem fosse dono, tivesse a posse de outro ser humano. Nós vemos isso até nos livros de Emanuel. Nestório, que é o próprio Emanuel, foi escravo de Ovídio Lúcio. Então nós vemos uma pessoa ser dona de outra, comprar outra pessoa. Pela evolução, pelo progresso, isso não é possível. Então a própria ciência, o próprio homem, dignificou o trabalho e fez leis que proíbem esse tipo de atitude. Nós temos muito que avançar, porque ainda hoje nós vemos a escravidão moral, por exemplo. Nós vemos ainda, pelo ciúme, as pessoas quererem a posse de outra, mas é tudo no campo moral, não mais no trabalho humano. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro. A mulher era submissa, a mulher era um objeto, a mulher não tinha direito a nada e conferiu-lhe, então, as leis, conferiu-lhe acesso a universidades e profissões. As mulheres não podiam estudar porque eram mulheres. Olha que absurdo! Hoje nós entendemos isso como um absurdo, mas nós vemos que houve isso. E as leis deram voz à mulher. Nós podemos estudar, nós podemos falar, podemos ter qualquer profissão, nós podemos votar. Então, isso é importante nesse progresso que temos. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou grande imprensa, apesar de ainda hoje termos muitas pessoas dentro do analfabetismo, mas nós já temos uma profusão de livros que nos permitem crescer, nos permitem alfabetizar, ler, saber. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação. O trabalho manual, o trabalho pesado, levava muita gente à morte, porque era além das forças físicas. Então, o que a ciência dos homens fez? Deu-lhe a força motriz, a máquina, que vai fazer o trabalho mais pesado para o homem vai dirigir a máquina. Isso é um avanço, isso é um progresso. Também examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhe instrução adequada. Olha o método Braille, e aí eu posso dar até um depoimento pessoal. Eu tive, durante a minha vida de professora, vários anos trabalhando com alunos cegos no antigo Instituto de Educação, hoje o ISEPAM. Eles eram cegos fisicamente e estavam estudando numa classe de alunos que enxergavam, todos juntos, na mesma classe. E era a coisa mais linda.
que uns ajudavam os outros e eles naquela maquininha, escrevendo com a pontinha. Nós tínhamos um trabalho, sim, de levar para a tradutora, fazer aquele intercâmbio com a tradutora, porque nós não conhecemos o braille. Mas foi uma experiência maravilhosa que até hoje, quando alguns se encontram pela voz, eles nos reconhecem. Então, olha como o progresso humano vai trazer melhoramentos, entendimentos, tirando os véus da nossa visão. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Aqui nós temos muito que avançar, mas nós já temos na nossa legislação colônias agrícolas, penitenciárias agrícolas, nós já temos escolas dentro dos presídios, isso é um fato, não é uma coisa que seria ideal ainda, mas já é um passo, nem que seja pequenininho, engatinhando ainda. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Nós estamos vivendo nesse período em que cientistas, missionários da ciência, descobrindo vacinas para as curas das doenças. Olha que coisa maravilhosa, a lei divina se cumprindo, o homem exercendo o seu papel dentro da lei divina maior. Emocionou-se perante os feridos e doentes, desesperados, e inventou a anestesia. Que bênção, meus irmãos! A dor, anulando a dor, como nos ensina Pietro Baldi, porque antes, se arrancar um dente sentindo dor, cortar uma pessoa para tirar um tumor, para fazer algum procedimento no frio, na dor. Mas veio a ciência e nos trouxe a anestesia para abrandar essa dor física. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Nós agora não vivemos mais cada um no seu cantinho. Nós temos os aviões, o nosso grande Santos Dumont, um missionário, para nos aproximarmos uns dos outros. A internet, olha que avanço que a ciência moderna trouxe para nós. Se nessa pandemia nós não tivéssemos primeiro a invenção da internet, não poderíamos estar como estamos agora, falando sem a presença física. Quantas palestras, quantos ensinamentos temos assistido por causa desse avanço da ciência. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro, o telégrafo, o rádio, a televisão, que as aproxima na direção de um mundo só. É a globalização. Estamos conectados com o mundo. No mesmo momento em que acontece um fato, do outro lado do mundo a gente já sabe e eles sabem da nossa situação. Então, esse avanço, como ele começa o primeiro parágrafo, a ciência dos homens vem liquidando os problemas para ajudar a humanidade a viver melhor. Entretanto, sempre Emmanuel, com a sua didática, ele sempre coloca as condições. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. O progresso moral não acompanha o progresso material. Então, os homens, o ser humano, que nós somos o espírito
que encarnado, esse muitas vezes está recalcitrando no mal, não está acompanhando esse avanço tecnológico. Articulam-se em todas as formas e despontam em todas as direções. Então, aqui nós vemos as pessoas que não estão suportando determinadas provações. Então, ele vai também elencar essas almas que vieram à Terra, todos nós, mas que não estão equilibrados para vencer e fazer o progresso moral no mesmo nível do progresso material. Então, ele vai dar exemplos como ele faz. Perderam o emprego que lhes garantia estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão. Todos esses exemplos que ele vai dar agora é o que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Esse livro, ele foi escrito, deixa eu ver aqui, em 64. Então, em 64, Emmanuel já falava dos problemas que agitavam a Terra e que agitam até hoje. Então, hoje, o desemprego está aí assolando o mundo e nós, particularmente, vemos a situação mais de perto. Então, o que acontece com as pessoas que perdem os empregos? Elas perdem o equilíbrio e desorientam-se à procura do pão. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Para isso, nós temos que conhecer o Evangelho de Jesus, que é o que ele vai finalizar a mensagem. Outros foram despejados do teto, hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo, sem direção, ficam pelas ruas, sem rumo, sem caminho. Outros encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Esse mês é um mês em que se intensificam as ajudas a essas pessoas que têm essa propensão. Então, temos que ajudá-los, temos o dever de ampará-los, a essas pessoas que estão sem rumo, que estão sem equilíbrio, que estão à procura de não sabe o quê. Outros caíram em perigosos conflitos da consciência. Olha a culpa, o remorso, o arrependimento, e aguardam leve sorriso que os reconforte, a simpatia que vai levar um alento a essas almas. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Quantos velhinhos nos asilos, pelo abandono dos filhos. É nosso dever como cristãos, como aqueles que já têm a lei de Deus nas nossas consciências, olhar para esses irmãos que cruzam o nosso caminho. Adoeceram gravemente. Hoje nós estamos vivendo esse momento de doença, de crise, de dores, de sofrimentos, e viram-se transferidos da equipe doméstica
para os azares da mendicância. E aí nós vemos que parece que o mundo está pior, parece que tudo está piorando na vida de relações. Mas no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 784, faz esta pergunta que todos nós também fazemos. Faz a pergunta aos espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. Ele afirma isso para os espíritos. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Olha Kardec perguntando isso lá no século XIX, na década de 50, 1800, o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, então ele desde 55 está fazendo essas pesquisas. Então nós vemos que Kardec também, como nós hoje, perguntamos uns aos outros, o mundo está piorando? E olha a sábia resposta dos espíritos. Enganas-te. Estamos enganados. O mundo não está piorando, não. Temos que ter essa certeza. Observa bem, dizem os espíritos, o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha que sábia resposta. Nós não temos que ficar pensando que o mundo está pior, não. É porque o mal faz mais barulho. O mal, ele está aí mais à mostra, mas o bem existe. Então, é preciso que o mal chegue ao excesso, vá ao fundo do poço, para que o homem se torne melhor. E aí Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? Progresso moral. O orgulho e o egoísmo. Então, essas duas chagas da humanidade, então o orgulho e o egoísmo tem que morrer dentro de nós para que possa nascer o bem. Então aí Emmanuel vai novamente nos explicar. Transviaram-se no pretérito. Nós também nos transviamos em todos esses momentos e renasceram. Nós estamos tendo nova oportunidade de renascer, de aparar essas arestas do passado. E trazemos no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Então, aqui ele vai nos mostrar exemplos dessas reencarnações difíceis para o resgate do espírito nessa nova encarnação e podemos crescer espiritualmente, mas é nosso dever ajudar uns aos outros. Então, todos os que nos pedem a cooperação, nós temos que nos solidarizar uns com os outros, usar a fraternidade que Jesus nos ensinou. Então, aqui outro exemplo. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência, cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Perdem os entes queridos, como nós estamos vivendo os dias atuais. Abraçaram tarefas de bondade e ternura, e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos
que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Então, para todos eles, como diz Emmanuel, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recurso. Todo esse progresso material, científico, tecnológico, não vai dar consolo, acalentar, trazer junto do coração para esses que tombaram no sofrimento moral. Nós temos que levantar essas pessoas. E é por isso que Jesus veio nos mostrar esse caminho. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio ao mundo, desceu das maiores alturas, o Espírito puro que desceu à terra, reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. O Sermão do Monte está aí. Ele vai, no Sermão do Monte, mostrar essa bandeira da caridade, como é o nosso comportamento diante dos nossos irmãos. E aí Alto de Souza, através de Chico Xavier, vem nos dizer: caridade, onde estiveres lenindo as dores de alguém, onde sirvas, onde fales, Jesus estará também. É Jesus junto de nós ao praticarmos a caridade. Então, Emmanuel termina essa mensagem nos advertindo, nos chamando a atenção, nos mostrando como devemos agir. E ele fala, companheiro da terra, nos chama de companheiro. Ele, essa alma maravilhosa que vem nos ensinar, que vem nos mostrar, interpretar o que Jesus veio trazer para nós. Companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo, ou uma concha de sopa, trabalhos que podemos fazer em todos os campos da vida humana, aliviando os que choram. Estás diante deles, na presença do Cristo, que é o título da mensagem, na presença do Cristo. Então, quando estivermos aliviando os que choram, estamos diante desses que choram, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Não é a ciência dos homens, porque a ciência dos homens não consegue, não tem recurso para acalentar, socorrer, consolar os irmãos que sofrem, que choram. E sim, a ciência de Deus, através do amor, como Jesus mesmo falou, quando fizerdes algo em favor dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fazeis. Então, nós temos que colocar esse amor, que é a ciência divina, que é a síntese da mensagem cristã. Amar primeiro a Deus
como ele nos falou, narrado em Mateus. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, mas amar ao próximo como a ti mesmo, que é o padrão que nós temos, a medida que nós temos para amar os nossos irmãos. Nós ainda estamos na medida mais baixa. Primeiro amamos a nós, depois amamos ao irmão como a nós, para depois, futuramente, com a nossa evolução, amarmos como Jesus nos amou. Aí é a evolução da nossa alma. Então, esse amor é o amor ágape, amor, doação, renúncia. Ele transcende ao amor comum àqueles que nos amam, até aos inimigos. É o ápice de todas as virtudes. Como Leon Denis nos diz, para Jesus, no amor encerra-se toda a religião e toda a filosofia, porque ele era um filósofo. Então, essa ciência de Deus, que é o amor divino, é o ápice de todas as virtudes. O Cristo só impõe uma coisa, ele só quer de nós a prática do bem e da fraternidade. Se nós mudamos esse sentimento dentro de nós, dentro do nosso coração, que é a fonte do sentimento, nós mudamos todo o nosso ser, todo o nosso pensamento. Então, nós precisamos acalentar isso dentro de nós, modificarmos, fazer brotar dentro de nós esse amor. E Jesus nos disse: sereis conhecidos pelo amor que tiverdes uns para com os outros. Então, tudo gira em torno desse amor. Para umas traduções é caridade, para outras é amor, é a palavra, né, de acordo com o vocabulário do tradutor. Paulo, aos Gálatas, nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós vemos que nós temos à nossa volta os ensinamentos. Na questão 886 do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, que é uma questão que é muito falada, muito estudada, muito repetida. E os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, beneficência, hábito de fazer o bem, criar essa filantropia dentro de nós, esse hábito. Benevolência, boa vontade, afeto, estima. Indulgência, tolerância, misericórdia, simpatia. E perdão das ofensas é desculpa, desculparmos uns aos outros. Então, nós temos muitos ensinamentos. Na atualidade, não podemos desconhecer, dizer que nós desconhecemos. Primeiro, a lei de Deus, porque ela está dentro da nossa consciência. Segundo, desconhecer essas verdades, porque os livros estão aí a nos mostrar. Nós estamos num período de confinamento, mas é um momento em que nós podemos estudar, podemos ler, podemos ouvir boas palavras. Então, nós temos aqui no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 9, sugestão, ele nos diz: somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem.
Nós sabemos disso, espíritas que somos, que nós hoje somos o fruto, herdeiros de nós mesmos, do que fomos ontem, mas com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Os recursos estão aí, sejam materiais ou espirituais, através dos ensinamentos. No livro A Lei de Deus, Pietro Baldi nos fala sobre a correção da nossa trajetória. Também de Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, que muitos dizem assim, eu não vou ler porque é muito difícil. Realmente, ali conhecimentos de física, de química, que nós desconhecemos, essas leis naturais da vida, mas a parte final, ele tem capítulos maravilhosos como esse da evolução do amor, capítulo 82, explicando que o amor também evolui. E ele diz assim, como a dor, o amor tem uma função fundamental. Então, a dor tem uma função e o amor também, que é de conservação, de coesão, de renovação e faz parte integrante do funcionamento orgânico do universo. O amor é a maior força do universo, o universo criado por Deus. Essa criação infinita que nós, na nossa inferioridade, não temos condições nem de língua, nem de pensamento, nem de vocabulário de entender essa grandiosidade da criação. E é tudo baseado no amor, porque como João, na sua primeira carta, 4:8, ele diz, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Em outras versões, caridade. Mas Deus é amor. Em Evolução e Dois Mundos, André Luiz nos fala na evolução do amor, o amor, ele coloca muito interessante que ele diz, importa reconhecer que à medida que nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, então saímos daquela fase animal para a fase hominal, o amor assume dimensões mais elevada, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Então, é a sabedoria e o amor. O amor vertical, sabedoria horizontal. Então, tudo isso, meus irmãos, são coisas que nós aprendemos, nós vemos, nós sabemos. Cabe a nós vencer as nossas barreiras do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, de querermos ser melhor do que os outros. Temos que entender que essas verdades que chegam até nós é para serem aplicadas todos os dias. E só assim nós vamos vencer esses defeitos, esses erros do passado e procurarmos amar os nossos irmãos, compreendê-los, cooperarmos fraternalmente uns com os outros, porque fazendo a eles, estamos na presença do Cristo. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar sempre prontos para o serviço do bem. Vamos orar. Deus, nosso Pai de amor, de bondade infinita, Maria, nossa Mãe Santíssima,
que vela por nós, por essa humanidade. E Jesus, nosso Mestre amado, espíritos amigos, nossos anjos da guarda, espíritos familiares, amigos que já partiram para a verdadeira vida, que nos orientam, que nos acolhem, com os corações agradecidos por tantas lições sagradas, santas, que nós possamos, Senhor, ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, sentir em nossos corações essa palavra do Cristo de amor, de verdade, de vida, para que possamos alcançá-lo na nossa caminhada evolutiva. Abençoa a nossa casa, querida Escola Jesus Cristo, que possamos em breve estarmos juntos, fisicamente, nos abraçando, nos confraternizando. Que possamos ter um olhar amigo a todos que passam por nós, que se acheguem. Temos que ter a simpatia que o Cristo nos ensinou. Por tudo te louvamos, agradecemos as bênçãos recebidas e te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.